Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2021, estamos no sábado da quarta semana do tempo comum. Nesse dia a igreja celebra a memória de São Paulo Mick e seus companheiros mártires de 1587. Uma nota sobre esta memória. 30 anos após o início próspero da missão de São Francisco Xavier, a missão no Japão passou por graves dificuldades. As autoridades ordenaram a prisão de 6 franciscanos, 3 jesuítas e 17 leigos, dos quais 2 catequistas e 2 meninos de 11 e 13 anos, todos japoneses. O mais célebre deles é Paulo Mick. Condenaram-nos à morte e supliciaram-nos numa praia perto de Nagasaki. Existe o relato de uma testemunha ocular desse martírio. O jesuíta Paulo Mick, que em sua pregação havia tentado apresentar a seus concidadãos um Cristo japonês, distinguiu-se por sua heróica atitude durante a crucificação. São os primeiros mártires do Extremo Oriente, beatificados por Pio IX em 1862. Primeira leitura do dia de hoje da Sagrada Liturgia. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 15 ao 17 e versículos 20 ao 21. O Deus da paz, que fez subir dentre os mortos o grande pastor das ovelhas, os torne aptos a todo bem. É o encerramento da Carta aos Hebreus, um texto tão denso, tão profundo, tão rico de ensinamento, que ouvimos durante 4 semanas consecutivas. Encerramos hoje a leitura desta carta, até porque, por mais denso e profundo que seja o texto aos Hebreus e toda essa escritura, nada pode esgotar o que se pode dizer de Jesus, que é o Deus infinito. Vamos lá. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. É o Salmo 22. Repetindo, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Escutemos atentamente o Santo Evangelho desse sábado. Marcos capítulo 6, versículos 30 ao 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine a nossa mente e o nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Amém. Jesus percebe que seus discípulos estão esgotados fisicamente, diante de todo o trabalho pastoral de Cristo, que está sendo acompanhado de perto pelos 12. Aliás, que interessante, né? Jesus Cristo em Marcos não para. No Evangelho de São Marcos, Jesus não para. Tem uma oração eucarística que o título dela é assim: Jesus que passa fazendo o bem. Tem muito a ver com o Evangelho de São Marcos. Bom, vamos lá. Voltando ao texto aqui. Qual é a cena? Eles foram para uma missão, aí voltaram e se reuniram com Jesus. E contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Aí Jesus, diante desse fato, percebe que eles estão cansados, esgotados, fisicamente. Isso é normal. Todos nós nos cansamos com o peso da lida, do labor. Então Jesus fala assim: vinde
sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. É o Mestre nos oferecendo um descanso aos seus discípulos, aos seus colaboradores na missão. Aí eles se retiraram e foram sozinhos para um lugar deserto e afastado, com a intenção de se retirar mesmo, ter ali o seu descanso, o seu repouso para repor as energias e aí voltar às atividades pastorais. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. E aí eles foram assim pela costa, né, do mar tal, da praia, e eles correram a pé e chegaram lá antes deles. Olha que coisa maravilhosa a gente vê no nosso Senhor e a gente tem que se espelhar nele. Ele é o nosso modelo. Jesus saiu para descansar, se retirou, foi com os discípulos para um repouso. Mas quando ele vê a multidão, uma numerosa multidão que vai atrás dele, Jesus tem compaixão. E por quê? Porque eram como ovelhas sem pastor. E ovelha sem pastor não tem direção, não sabe para onde ir, fica perdida. É isso que Jesus vê naquela multidão que o segue. Aí Jesus, diante disso, foi para descansar, mas a necessidade dos seus é tamanha que Jesus deixa de lado um pouco aquilo que foi fazer, o descanso, e passa a ensinar-lhes muitas coisas. O amor de Deus entende as nossas necessidades e sabe o que nós precisamos. Contudo, o que o evangelista São Marcos quer nos ensinar hoje nessa passagem, entre muitas coisas que a gente pode aprender, sempre digo isso, que a palavra de Deus, por ser viva, eficaz, ela nos dá inúmeras possibilidades de ensinamento, de aprendizagem. A gente aprende muito com a palavra de Deus. Mas uma coisa que a gente pode aqui recortar para a nossa mensagem de hoje, segundo o evangelista São Marcos, é que o fato de Jesus voltar a ensinar aquela multidão, mesmo ele tendo se retirado com os discípulos para descansar, significa que o verdadeiro descanso nós encontramos em Jesus e na sua palavra. Os discípulos entenderam isso, pode ter certeza, que eles entenderam que o melhor descanso é descansar em Jesus, na sua palavra. Você está angustiado, você está angustiada, está muitas vezes aí cheio de problemas, cheio de preocupações, muitos problemas, muitas tribulações, muitas lutas. Os últimos meses não têm sido meses fáceis de se sobreviver num mundo tão cheio de problemas como o que nós hoje vivemos. Não é muito diferente do que tem sido a história humana. Claro, sempre tem alguma coisa que agrave. E nós, diante desses problemas todos, principalmente a questão da pandemia, que nos deixou muito cansados, faz com que a gente também possa se sentir perdidos, desorientados, já que quem é para nos governar não nos governa, quem é para nos ensinar o correto não nos ensina, a gente fica perdido, não sabe o que faz. Mas acorda, presta atenção. Não esquece da sua espiritualidade, tá bom? Não entre nessa vibe das brigas políticas que a gente vive. Volta para Jesus, cuida da sua vida espiritual, cuida da sua alma, do seu coração. Vai no coração de Jesus, no sagrado coração de Jesus. Nele nós vamos encontrar descanso. Você vai encontrar descanso, eu vou encontrar descanso para o meu ministério, para o meu pastoreio. Muitas vezes preciso, e aliás, é bom que eu vá sempre lá também no coração de Jesus, descansar diante das muitas tarefas do sacerdote, dos trabalhos pastorais, mas também do cansaço por causa da angústia provocada no mundo cheio de problemas e divisões. Você também é convidado, eu sou convidado hoje a descansarmos em Cristo e nele encontraremos a paz, o repouso, para termos as nossas energias renovadas e poder continuar a missão. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.